Título: O Nobre Solteiro. O casamento do Lord St. Simon e a maneira curiosa por que terminou há muito deixou de ser assunto de interesse nos círculos exaltados em que o infeliz noivo se movimenta. Escândalos novos o obscureceram e os detalhes picantes atraíram os bisbilhoteiros e o fizeram esquecer esse drama de 4 anos atrás. Como tenho razões para acreditar, entretanto, que os fatos verdadeiros nunca foram revelados ao público em geral, e como meu amigo Sherlock Holmes teve importante papel em esclarecer o mistério, acho que as memórias dele não ficariam completas sem um esboço desse episódio notável. Faltavam poucas semanas para meu casamento, nos dias em que ainda compartilhava os alojamentos de Holmes na rua Baker, quando ele chegou em casa uma tarde após ter saído para passear a pé e encontrou uma carta na mesa de entrada esperando por ele. Eu ficara em casa o dia todo, pois o tempo virara de repente e chovia com ventos fortes de outono, e a bala que trazia na perna como relíquia da campanha do Afeganistão estava latejando persistentemente. Sentado em uma poltrona e com as pernas esticadas em uma cadeira, havia-me rodeado de jornais até que, saturado com as notícias do dia, jogara de lado e ficara parado olhando o enorme monograma em relevo encimado de uma coroa que estava sobre a mesa, pensando em quem poderia ser o nobre que escrevia a meu amigo. Aqui está uma epístola nobre, comentei quando ele entrou. A correspondência da manhã, se estou bem lembrado, consistia em contas da peixaria. Minha correspondência pelo menos tem o encanto de ser variada, respondeu sorrindo. E as cartas dos mais humildes geralmente são as mais interessantes. Isso parece um desses convites sociais muito pouco desejáveis, que exigem que um homem minta ou que se caceteie. Abriu o envelope e lançou um olhar no conteúdo. Ora, talvez isso seja interessante. Não é social, então? Não, estritamente profissional. E é de um cliente nobre? Um dos mais nobres da Inglaterra. Meu caro amigo, dou-lhe os parabéns. Asseguro-lhe, Watson, sem pretensões, que a posição social do meu cliente vale menos para mim do que o interesse de seu caso. É possível, entretanto, que as duas coisas existam nessa nova investigação. Você tem lido os jornais assiduamente nos últimos dias, não tem? É o que parece, disse, apontando a pilha de jornais no canto da sala. Não tinha mais nada a fazer? Ainda bem, pois você poder-me-á talvez pôr em dia. Não leio nada a não ser os anúncios pessoais e as notícias criminais. Os primeiros são sempre muito instrutivos, mas se você tem acompanhado as notícias recentes, deve ter lido sobre o Lord St. Simon e seu casamento. Ah, sim, com muito interesse. Ótimo! A carta que tenho aqui é do Lord Simon. Vou ler para você, então vai pegar esses jornais e me contar tudo o que sabe sobre o assunto. Eis aqui o que ele diz. Prezado Sr. Sherlock Holmes, Lord Backwater,
me assegura que posso confiar inteiramente em seu discernimento e discrição. Decidi, portanto, fazer-lhe uma visita para consultá-lo sobre um acontecimento doloroso que ocorreu com referência a meu casamento. O senhor Lestrade, da Scotland Yard, já está agindo nesse assunto, mas me assegurou que não tem nenhuma objeção à sua cooperação e acha mesmo que pode ser útil. Irei às 16h, e se por acaso o senhor tiver outra coisa marcada essa hora, espero que a desmarque, pois esse assunto é da máxima importância. Atenciosamente, Robert St. Simon. Datada de Grosvenor Mansions, escrita com pena de ave, e o nobre lord manchou o dedo mindinho direito com tinta, observou Holmes, dobrando a carta. Falou em 4 horas, já são 3, estará aqui dentro de 1 hora. Tenho tempo justo, com seu auxílio, para me inteirar do assunto. Olhe os jornais e arrume os artigos por ordem de data, enquanto vejo exatamente quem é o nosso cliente. Pegou um volume vermelho em uma prateleira de livros perto da lareira. Aqui está, disse, sentando e abrindo o volume no colo. Robert Walsingham de Very St. Simon, segundo filho do Duque de Balmoral. Armas azul celeste, 3 estrepes na parte superior do escudo, sobre uma faixa. Nasceu em 1846. Está com 41 anos, maduro para se casar. Foi subsecretário das colônias em uma das últimas administrações. O duque, seu pai, foi secretário do exterior. Herdaram sangue dos Plantagenet diretamente e dos Tudor pelo lado materno. Não há nada muito instrutivo em tudo isso. Acho que tenho de apelar para você, Watson, para algo mais sólido. Não há problema em encontrar o que quero, porque os fatos são bem recentes e o assunto me impressionou. Não mencionei a você porque sabia que estava investigando um assunto e não gosta que outras questões interfiram. Ali está se referindo àquele pequeno problema do caminhão de mudança de Grosvenor Square. Isso já foi resolvido, embora fosse evidente desde o início. Por favor, dê-me o resultado de sua pesquisa nos jornais. Aqui está, a primeira notícia que encontrei, na coluna pessoal do Morning Post, e datada, como vê, de umas semanas atrás. Abre aspas, foi contratado o casamento que, se os boatos estiverem certos, realizar-se-á muito breve entre Lord Robert St. Simon, segundo filho do Duque de Balmoral, e a senhorita Hetty Doran, filha única de Aloysius Doran, de São Francisco, Califórnia. Fecha aspas. E só. Breve e sucinto, comentou Holmes, estendendo as pernas longas e finas para o fogo. Saiu um parágrafo ampliando isso em um dos jornais sociais da mesma semana. Ali está. Aqui. Abre aspas. Breve haverá um pedido de proteção no mercado de casamentos, pois o princípio atual de comércio livre está prejudicando o nosso produto nacional. Urna por a direção das casas nobres
da Grã-Bretanha está passando as mãos de nossas lindas primas do outro lado do Atlântico. A semana passada adicionou mais um à lista de prêmios que foram arrebatados por essas encantadoras invasoras. Lord St. Simon, que demonstrou por mais de 20 anos estar à prova das setas do pequeno Deus, anunciou definitivamente seu próximo casamento com a senhora Hattie Doran, a fascinante filha de um milionário da Califórnia. A senhorita Doran, cuja figura graciosa e rosto impressionante atraíram muita atenção nas festividades de Westbury House, é filha única e dizem que seu dote será em excesso de 1 milhão, com mais expectativas no futuro. Como é sabido que o Duque de Balmoral foi forçado a vender seus quadros nos últimos anos, e como Lord Simon não tem nenhuma propriedade exceto a pequena quinta de Birchmoor, é óbvio que a herdeira californiana não é a única a ganhar com uma aliança que permitirá que ela faça a transição fácil e comum nesses dias de uma dama republicana para um título de nobreza inglesa. Mais alguma coisa? Perguntou Holmes. Sim, multa. A outra notícia no Morning Post dizendo que o casamento seria muito quieto na igreja de St. George, Hanover Square, que só meia dúzia de amigos íntimos eram convidados e que o grupo iria para a casa mobiliada em Lancaster Gate, alugada pelo Sr. Aloysius Doran. 2 dias depois, isto é, quarta-feira passada, há umas poucas linhas dizendo que o casamento se realizara e a lua de mel seria na propriedade de Lord Backwater, perto de Peterfield. Essas foram as notícias antes do desaparecimento. Antes do quê? Perguntou Holmes. Da moça desaparecer. Quando foi que desapareceu? No almoço, após o casamento. Realmente? Isso está ficando muito mais interessante do que parecia. Bastante dramático até. Achei que era um pouco fora do comum. Frequentemente desaparecerem antes da cerimônia, ocasionalmente durante a lua de mel, mas não me lembro de nenhum caso como esse. Por favor, dê-me todos os detalhes. Devo avisá-lo que são muito incompletos. Talvez possamos completá-los. Foi tudo relatado em uma única notícia do jornal da manhã de ontem, que vou ler para você. A manchete é: ocorrência singular em casamento elegante. A família de Lord Robert St. Simon está profundamente consternada com os episódios estranhos e dolorosos que ocorreram com relação a seu casamento. A cerimônia, conforme anúncio breve nos jornais de ontem, teve lugar na manhã anterior, mas somente agora foi possível confirmar os estranhos rumores que correm tão persistentemente. Apesar dos esforços de amigos para abafar a questão, a atenção do público foi tão despertada que de nada adianta fingir ignorar o que é agora assunto discutido em toda parte. A cerimônia na igreja de St. George, em Hanover Square,
foi muito simples, com a presença somente do pai da noiva, Sr. Aloysius Doran, a duquesa de Balmoral, Lord Backwater, Lord Eustace e Lady Clara St. Simon, o irmão mais moço e a irmã do noivo, e Lady Alicia Whittington. O casal e convidados após a cerimônia dirigiram-se à casa do Sr. Aloysius Doran, em Lancaster Gate, onde seria servido o almoço. Parece que houve uma confusão causada por uma mulher, cujo nome não é sabido, que tentou forçar a entrada na casa, alegando que tinha uma ligação qualquer com Lord St. Simon. O mordomo e o lacaio só conseguiram expulsá-la depois de uma cena prolongada e desagradável. A noiva, que felizmente entrara em casa antes dessa inoportuna interrupção, sentara à mesa com os convidados e de repente se queixara de mal-estar, deixando a mesa e se retirando para o quarto. Quando sua ausência se prolongou e começaram os comentários, seu pai foi ver o que acontecia e soube pela empregada que ela fora rapidamente ao quarto, pegar um casaco e um chapéu e sair às pressas. Um dos lacaios declarou que vira uma senhora sair de casa de casaco e chapéu, mas não acreditou que fosse sua patroa, pois pensava que ela estava com os convidados. Quando verificou que a filha desaparecera, o Sr. Aloysius Doran, juntamente com o noivo, comunicou-se imediatamente com a polícia e extensas investigações estão sendo efetuadas que provavelmente resultarão em um esclarecimento rápido desse mistério. Até uma hora avançada a noite passada, entretanto, nada se sabia sobre o paradeiro da moça desaparecida. Fala-se em possibilidade de um crime e há boatos de que a polícia prendeu a mulher que causara o distúrbio, acreditando que por ciúme ou qualquer outra razão pode estar ligada ao estranho desaparecimento da noiva. Só isso? Só mais um pequeno item em outro jornal da manhã, que é bem sugestivo. E qual é? Que a senhora Flora Millar, a mulher que causou o distúrbio, foi realmente presa. Consta que foi dançarina no Alegro e que conhecia o noivo há vários anos. Não há mais nenhum detalhe e o caso está agora em suas mãos. E parece ser extremamente interessante. Não teria perdido por coisa alguma desse mundo. Mas a campainha está tocando, Watson, e o relógio marca uns minutos depois das 4, portanto deve ser o nosso nobre cliente. Nem pense em ir embora, Watson. Prefiro 1000 vezes ter uma testemunha, nem que seja só para checar minha própria memória. Lord Robert Simon, anunciou o criado, abrindo a porta. Entrou um cavalheiro de rosto agradável e educado, pálido e com um nariz imponente, algo de petulante na curva da boca e o olhar firme de um homem acostumado a comandar e ser obedecido. Tinha uma maneira viva e animada, mas a aparência, em geral, era de mais idade, pois os ombros eram um pouco curvos e os joelhos dobravam ligeiramente ao andar. O cabelo também, quando tirou o chapéu de abas viradas, estava grisalho ao redor do rosto e ralo no topo da cabeça.
As vestimentas apuradas chegavam quase ao exagero, colarinho alto, sobrecasaca preta, colete branco, luvas amarelas, sapatos de verniz e polainas claras. Avançou lentamente na sala, virando a cabeça de um lado para o outro e balançando na mão direita o cordão que prendia o pince-nez de ouro. Boa tarde, Lord Simon, disse Holmes, levantando e fazendo um cumprimento. Por favor, sente-se naquela poltrona. Este é o meu amigo e colega Dr. Watson. Chegue-se mais perto da lareira e vamos conversar. É um assunto muito doloroso para mim, como pode facilmente imaginar, Sr. Holmes. Estou profundamente magoado. Soube que o senhor já lidou com vários assuntos delicados, da mesma natureza, embora duvide que tenham sido da mesma classe social. Não, foram de classe mais alta. Como? Meu último cliente da mesma natureza foi um rei. Não tinha ideia. Que rei? O rei da Escandinávia? O quê? Ele perdeu a esposa? O senhor deve compreender, disse Holmes com suavidade, que trato os assuntos de meus outros clientes com a mesma descrição que prometo ao senhor. Claro, está certo, está certo. Por favor, me perdoe. Quanto ao meu caso, estou pronta a lhe dar todas as informações que possam lhe ajudar a formar uma opinião. Obrigado. Já estou a par do que saiu nos jornais e nada mais. Presumo que a imprensa está correta. Este artigo, por exemplo, sobre o desaparecimento da noiva. Lord St. Simon lançou os olhos no artigo. Sim, está correto, até onde vai. Mas preciso de muito mais antes de poder formar uma opinião. Acho que poderei chegar aos fatos mais rapidamente, se lhe fizer perguntas. Por favor, prossiga. Quando conheceu a senhora Kate Doran em São Francisco, um ano atrás, estava viajando pelos Estados Unidos? Sim. Ficou noivo, então? Não. Mas ficaram amigos? Achava sua companhia divertida e ela sabia disso. O pai dela é muito rico. Dizem que é o homem mais rico da costa do Pacífico. Como foi que ele ganhou dinheiro? Em mineração. Há poucos anos não tinha nada, então encontrou ouro, fez investimentos e enriqueceu rapidamente. Bem, qual a sua impressão pessoal sobre o caráter da jovem de sua esposa? O nobre balançou o pince-nez nervosamente e fitou a lareira. Sabe, Sr. Holmes, minha esposa tinha 20 anos quando o pai ficou rico. Até então, vivia no acampamento da mina, vagava pelos bosques e montanhas e sua educação veio mais da natureza do que de uma sala de aula. Ela é uma menina traquinas, com uma personalidade forte, livre e selvagem, liberada de qualquer espécie de tradições. É impetuosa, vulcânica, deveria de ser. Toma uma decisão rapidamente, age sem o menor medo. Por outro lado, ter-lhe-ia dado o nome que tenho a honra de possuir, se não achasse que, no fundo, era uma mulher nobre. Acredito que seja capaz de se sacrificar heroicamente, que qualquer coisa desonesta lhe seria profundamente repugnante. Tem uma fotografia dela? Trouxe isso comigo. Abriu um medalhão e mostrou-nos o rosto de uma mulher muito linda. Não era uma fotografia, e sim uma miniatura em marfim.
e o artista conseguira transmitir o efeito do cabelo negro, lustroso, os grandes olhos escuros e os lábios encantadores. Holmes contemplou-a por muito tempo com ar grave. Depois fechou o medalhão e devolveu-o a Lord St. Simon. A moça veio a Londres, então, e se encontraram novamente? Sim, o pai a trouxe para tomar parte nessa última temporada social. Encontrei-a várias vezes. Fiquei noivo dela e agora nos casamos. Trouxe consigo, pelo que soube, um dote considerável. Moderadamente, não mais do que é comum em minha família. E esse dote, naturalmente, fica com o senhor, já que o casamento é um feito de compensamento? Realmente, ainda não indaguei sobre o assunto. Muito natural. O senhor viu a senhorita Doran na véspera do casamento? Sim. Ela estava bem alegre? Muito bem. Falou longamente sobre o que íamos fazer no futuro. Curioso, isso é muito interessante. E quanto à manhã do dia do casamento? Estava muito animada, isto é, pelo menos até depois da cerimônia. E notou alguma mudança então? Bem, para dizer a verdade, notei então os primeiros sinais que já conhecia de que estava ficando um pouco mal-humorada, mas foi um incidente muito trivial e não pode ter nada a ver com o caso. Gostaria que me contasse, apesar disso. Olhe, é muito infantil. Ela deixou cair o buquê de noiva quando saímos da igreja. Estávamos passando por um banco e o buquê caiu nele. Demorou um instante, mas o cavalheiro que estava sentado no banco entregou-lhe o buquê, que parecia intacto. Mas quando disse qualquer coisa a ela, respondeu-me abruptamente. E no carro, a caminho de casa, parecia estar absurdamente agitada com esse incidente insignificante. Aqui, sim, disse o cavalheiro que estava sentado no banco. Então havia outras pessoas presentes que não os convidados? Ali, sim. É impossível evitar isso quando a igreja está aberta. Esse cavalheiro não era um amigo de sua esposa. Não, não, chamei-o de cavalheiro por mera cortesia, mas era uma pessoa muito comum. Não reparei muito nele, mas realmente acho que nos estamos desviando do assunto. Então, Lady Simon voltou do casamento menos alegre do que antes. O que fez quando entrou novamente em casa de seu pai? Eu a vi conversando com a empregada. E quem é a sua empregada? Seu nome é Alice. É americana e veio da Califórnia com ela. Uma criada pessoal? Sim. E me parecia que tomava muitas liberdades, mas é claro que na América essas coisas são muito diferentes. Quanto tempo ficou falando com essa Alice? Alguns minutos. Não prestei atenção, estava pensando em outras coisas. Não ouviu o que estavam falando? Lady Simon estava dizendo qualquer coisa sobre apossar-se das terras. Usava muito linguagem de mineração. Não tenho a menor ideia do que queria dizer. A gíria americana às vezes é muito expressiva. E o que fez sua esposa quando acabou de falar com a criada? Entrou na sala de almoço. Em seu braço? Não, sozinha. Era muito independente nessas pequenas coisas. Quando estávamos sentados uns 10 minutos, levantou-se de repente, murmurou umas desculpas e saiu da sala, e não voltou. Mas essa empregada, Alice, pelo que entendi, declarou que ela foi ao quarto
cobriu o vestido de noiva com algum longo casaco, botou um chapéu e saiu da casa. Exatamente. E foi depois vista andando em Hyde Park, em companhia de Flora Miller, uma mulher que está agora presa e que já havia criado um distúrbio em casa do Sr. Doran naquela manhã. Ah, sim. Gostaria de mais detalhes sobre essa moça e suas relações com ela. Lord Simon encolheu os ombros e levantou as sobrancelhas. Somos amigos por muitos anos. Devo dizer, amigos íntimos. Ela costumava dançar no Allegro. Fui bastante generoso com ela e não tem razão de reclamar. Mas o senhor sabe como são as mulheres, Sr. Holmes. Flora era uma pessoa encantadora, mas tinha um gênio violento e era muito dedicada a mim. Escreveu cartas horrorosas quando soube que ia me casar. E, para dizer a verdade, a razão por que quis um casamento tão simples foi porque temi que houvesse um escândalo na igreja. Ela foi até a porta do Sr. Doran logo que chegamos da igreja e tentou forçar a entrada, dizendo coisas horríveis de minha esposa e chegando até a ameaçá-la. Mas eu previra a possibilidade de suceder algo semelhante e dera instruções aos empregados, que logo conseguiram mandá-la embora. Ficou quieta quando viu que não adiantava fazer escândalo. Sua esposa ouviu isso? Não, graças a Deus. E foi vista andando com essa mulher depois disso? Sim. É isso que o Sr. Lestrade da Scotland Yard considera muito grave. Acha que Flora traiu minha esposa e armou alguma cilada horrível para ela. Bem, é possível. O senhor concorda, então? Não, diz que é provável. E o senhor, concorda? Acho que Flora não machucaria uma mosca. O ciúme é capaz de transformar as pessoas. E qual é a sua teoria quanto ao que sucedeu? Bem, na verdade vim aqui em busca de uma teoria, e não para apresentar uma. Dei-lhe todos os fatos. Já que me pergunta, entretanto, posso dizer que me ocorreu a possibilidade de que toda essa excitação e a consciência de que havia dado um gigantesco passo social causaram algum distúrbio nervoso em minha esposa. Em resumo, quer dizer que ela ficou subitamente louca. Bem, quando penso que ela deu as costas, não vou dizer a mim, mas a tanto que muitas pessoas aspiram em vão, eu não posso explicar os acontecimentos de nenhuma outra maneira. Essa também não deixa de ser uma hipótese, disse Holmes, sorrindo. E agora, Lord Simon, creio que tenho quase todos os fatos. Posso perguntar se estavam sentados à mesa de forma a poder ver pela janela? Podíamos ver o outro lado da rua e o parque. Muito bem. Creio que não é preciso detê-lo por mais tempo. Entrarei em contato com o senhor, se tiver a sorte de resolver esse caso, disse nosso cliente erguendo-se. Já o resolvi? Hein? O que disse? Disse que já o resolvi. Então onde está minha esposa? Isso é um detalhe que lhe darei muito em breve. Lord Simon sacudiu a cabeça. Receio que seja preciso cabeças mais sábias que a sua e a minha, observou, e fazendo um cumprimento majestoso e antiquado, retirou-se. Muita bondade do Lord Simon dar-me a honra de colocar minha cabeça no mesmo nível da sua, disse Sherlock Holmes. Acho que vou tomar um whisky com soda e fumar um charuto depois de todas essas perguntas.
já chegar às minhas conclusões sobre esse caso, antes de nosso cliente entrar na sala. Meu caro Holmes, tenho anotações sobre vários casos semelhantes, embora nenhum fosse tão rápido como já observei. Esse exame todo serviu para transformar minha hipótese em certeza. Provas circunstanciais são às vezes muito convincentes, como quando você encontra uma truta no leite, para citar o exemplo de Toreal. Mas eu ouvi tudo que você ouviu, sem ter, entretanto, o conhecimento de casos anteriores, que tanto me ajuda. Houve um caso em paralelo em Aberdeen, alguns anos atrás, e algo em linhas muito semelhantes em Munique, um ano depois da Guerra Franco-Prussiana. É um desses casos, mas veja, aqui vem o Strade. Boa tarde. Lestrade, pegue um copo no aparador e há charutos naquela caixa. O detetive oficial vestia uma jaqueta grossa e uma encharpe que lhe davam decididamente uma aparência náutica e carregava na mão uma sacola de lona preta com um ligeiro comprimento de cabeça. Sentou-se e acendeu o charuto que lhe fora oferecido. O que está acontecendo? Perguntou Holmes com os olhos brilhando. Não parece muito contente. E não estou. E esse caso infernal do casamento St. Simon não tem nem pé nem cabeça. Realmente, você me surpreende. Quem já ouviu uma história tão confusa? Todos os indícios escapam por entre meus dedos. Trabalhei nisso o dia todo. E parece que se molhou muito, disse Holmes, pondo a mão na manga da jaqueta. Estávamos dragando o rio Serpentine. Meu Deus do céu, para quê? Em busca do corpo de Lady Simon. Sherlock Holmes reencostou-se na poltrona, gargalhando. Dragaram também a bacia do chafariz de Trafalgar Square? Perguntou, ainda rindo. Por quê? O que quer dizer com isso? Porque você tem a mesma probabilidade de encontrar a moça lá que... Lestrade lançou um olhar zangado a meu companheiro. Suponho que você sabe de tudo, então, resmungou. Bem, acabei de ouvir a história, mas já cheguei a uma conclusão. Ah, é mesmo? Então pensa que o rio não tem nada a ver com o assunto. Acho muito pouco provável.